A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes de todo o Brasil e de toda a terra. Aqui na Santa Palavra de Deus, vamos estar meditando 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 28, onde fala que se não há intérprete, esteja calado e fala consigo mesmo e com Deus. Esta palavra está falando sobre as línguas estranhas. Esta palavra está falando sobre a ordem na igreja. Hoje nós vemos, meus irmãos, que muitos falam língua estranha, porque é um dom de Deus que é bom que todos tenham este dom para se edificar, porque é um dom que edifica a pessoa que está falando. A pessoa que está falando língua estranha, ela é edificada espiritualmente. Então nós vemos aí, meus irmãos, na palavra de Deus, que se não houver intérprete da sua língua estranha, esteja calado. Isto parece como se a palavra de Deus estivesse proibindo você de falar língua estranha, mas não. Porque a palavra de Deus também fala que não é para nós proibir ninguém falar de língua estranha, porque é um dom de Deus. Todos podem falar língua estranha. Mas nós vemos que tem que ter ordem de decência, tem que ter ordem na igreja. É necessário que o meu irmão, minha irmã, que fala língua estranha, ore a Deus pedindo interpretação da sua língua estranha, para que o povo também possa ser edificado. Nós vemos aqui na palavra de Deus, o apóstolo ensinando a nós, que se nós falarmos em língua estranha, para nós orar a Deus, pedir a interpretação, ou que haja intérprete, ou que haja um irmão, uma irmã ali, que interprete o que nós estamos falando em língua estranha. Então nós vemos aí que muitos têm sido preguiçosos, muitos têm sido desobedientes à palavra de Deus, eles não buscam interpretar as línguas estranhas. Então veja bem, meus irmãos, nós vemos nas igrejas aí que muitos, eles falam em língua estranha por causa de um costume que eles têm. Nós vemos aí, meus irmãos, que muitos usam o microfone para falar em língua estranha. Quando eles colocam o microfone perto da boca, eles falam em língua estranha. Quando eles tiram o microfone, eles não falam. Amém? Muitos falam em língua estranha quando a palavra não vem somente para pronunciar, para ocupar aquele espaço que ia ficar sem falar, eles falam em língua estranha. Nós sabemos, meus irmãos, que todos que falam em língua estranha dizem que estão falando por Deus. Ninguém vai dizer que está falando língua estranha por Satanás. Mas nós vemos que Satanás, que está assim infiltrado em nosso meio, ele usa as línguas estranhas para nos enganar. Porque nós achamos que aquele irmão que fala língua estranha, ele está em santificação, ele está mais santificado do que os outros que não falam língua estranha. E muitas vezes, muitos pastores são enganados por Satanás por causa dessas coisas. Então veja bem, meu irmão, minha irmã, você que fala língua estranha, você já orou pedindo a Deus a interpretação da sua língua estranha? Se você não orou, por que não orou ainda? Você está em desobediência à palavra de Deus? A palavra de Deus manda você orar pedindo a interpretação da sua língua estranha. Que não tem necessidade de você falar em língua estranha para um público que entende só em português. Você poderia bem falar a palavra de Deus em português. Às vezes, muitas vezes, você nem fala bem em português e quer falar com o povo em língua estranha. Ninguém de nós vai entender o que você está falando. Só se houver um intérprete e interpretar o que você está falando. Mas por que precisaria ter um intérprete para interpretar se você pode falar em português conosco? Amém? Você pode falar em português comigo, eu entenderei o que você está falando. Porque os apóstolos, os servos de Deus, eles falaram na língua do povo, para que o povo entendesse o que eles estavam falando e pudessem ser ganho para Jesus. Então veja bem, meu irmão, minha irmã. Quando você fala em língua estranha, você edifica só você. Ninguém é edificado. Amém? Então procure interpretar o que você está falando em língua estranha, para que você possa falar em língua estranha e também falar para o povo que você está falando em língua estranha. Mas se você querer ficar interpretando todo o culto língua estranha, vai ficar algo chato você ficar todo o culto interpretando língua estranha, porque você pode bem falar em português conosco. Você pode bem falar em português com o povo. Procure falar bem em português, porque muitas vezes você nem fala bem em português, que mesmo falando em português nós não entendemos o que tu está falando. Nós vemos muitos irmãos aí que quando lê a palavra de Deus, lê tudo errado. Como é que vai explicar a palavra de Deus certo se lê errado? Amém? Então veja bem, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos ter mais siso. Nós precisamos ser pessoas inteligentes, pessoas que compreendem a palavra de Deus quando lê, para nós poder também ensinar as pessoas. Amém? Então veja bem, aqui a palavra de Deus está falando sobre a línguas estranhas, um dom dado pelo Espírito Santo de Deus para aqueles irmãos, para aquelas irmãs que já receberam o batismo do Espírito Santo. Porque para você falar em língua estranha, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que ter o batismo do Espírito Santo. Se você não tem, você vai buscar. E um dia você também vai poder falar em língua estranha. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que cada dia mais nós podemos aprender mais com Deus na palavra de Deus. E que, meu irmão, quando a palavra de Deus fala que é para ficar calado, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. Isso quer dizer que é para você falar baixinho. Não é para você ficar gritando em línguas estranhas dentro da igreja. Porque ninguém vai entender o que tu está falando. Amém? É como se eu falasse para essas paredes. Elas não vão entender o que eu estou falando. Você está entendendo o que eu estou falando, porque eu estou falando em português. Com você que fala em português, que entende o português. Agora, se eu viesse aqui falar em língua estranha com você, você entenderia? Que proveito eu traria daí? Que alma eu ia ganhar falando em língua estranha? Nenhuma. O nosso propósito diante de Deus é ganhar almas para o Senhor Jesus. Assim como alguém nos ensinou um dia a palavra de Deus,
Os apóstolos tiveram que ensinar a palavra de Deus. Então alguém ensinou. Amém? Porque às vezes você pode ter dito aí, não, eu aprendi a palavra de Deus porque me encontrei com a Bíblia, e li a Bíblia e aprendi. Mas alguém falou a palavra de Deus para estar escrito na Bíblia. O que está escrito aqui? Que Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus, mais uma vez. Que nós temos mais oportunidade para falar a palavra de Deus em nome de Jesus.